Oi pessoal, boa tarde. Tava aqui com um probleminha na conexão aqui do telefone, que eu sempre entrava nele, mas agora deu, achou de dizer que não queria entrar hoje, mas tá dando certo. Queria que, antes de começar a nossa live com o Leonardo Aprijo, o amigo Léo, que é coordenador de relacionamento da WBS Brasil, licenciatura plena em Educação Física, bacharel. Olha o Leonardo aqui entrando. Vê aqui. Leonardo. Tô aqui. Tá aguardando aqui o Léo. Porque eu tô aqui no meu celular, que às vezes dava algum probleminha, mas vamos rezar para que ele esteja tudo bem. Tá aqui aguardando o Leonardo. O Leonardo Léo, né? Licenciatura plena em Educação Física, bacharel em Direito. Fala, Léo! Fala, Tutor, doutor Porto, tudo bom? tutor do Sergel Bahia, membro da AMED, Academia Mineira de Estudo Desportivo, membro da OGA, Organização Global Aliança, colaborador da FUS, Federação Universitária Cearense de Esportes, graduado em Gestão Desportiva e de Lazer e FCE. Amigo Léo, antes da gente começar, eu queria parabenizar, eu gosto muito de exaltar nosso espírito de equipe, que é equipe vencedora, né? Chamo porque todo dia a gente vence uma batalha, e hoje é aniversário do nosso amigo Alberto Putar, que está na nossa chefia de gabinete. O Alberto é um fraterno amigo que me acompanha desde sempre. Então, parabenizar e desejá-lo muitos anos de vida, saúde, paz e bênção. Mas, amigo Léo, nós teremos WBS Brasil em Fortaleza nesse ano de 2020. Queridíssimo doutor Porto, primeiro meu boa tarde aí quem está te ouvindo, né? A gente sabe que o alcance das lives aí é algo inimaginável, né? A gente nunca consegue mensurar isso. Aí eu sei que o seu acompanhando e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre WBS Brasil, né? Cidade Mundial dos Esportes de Praia. Respondendo essa primeira pergunta, né? Se o WBS ele vai acontecer em 2020, a gente tem agenda prevista para dia 2 de dezembro ao dia 13 de dezembro desse ano. E aí a gente tem um calendário, obedecendo evidentemente a todas as medidas sanitárias. Há sim um pertencimento ao que pese aos aspectos de biossegurança, né? E os ordenamentos legais quanto à liberação das atividades. A gente está vivendo aí cada etapa, cada dia por vez, né? Mas, evidentemente, que a gente tem que fazer o protocolo para solicitação de equipamento, né, o equipamento público. A localização do espaço onde é realizado o WBS é um espaço de grande procura e a gente tem que se cercar dos protocolos. Então, foi feito um protocolo junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza para o período do dia 2 ao dia 12 de dezembro. Volto a falar, a gente está seguindo todos os protocolos, desde o final de abril deste ano, que a gente vem fazendo reuniões, tanto com a turma das secretarias municipais, quanto secretaria estadual, né? Evidentemente também com os nossos parceiros, né? Afinal, a gente está falando de atividade física, e aí esse período de Covid, ele evidenciou todo um destreinamento, né? Um processo de destreinamento dos atletas. Mas é esse o cenário. Eu não sei se você percebeu aqui, eu estou vestido com a camisa da edição 2019. Eu tô vestido com a camisa do Portinho. Eu estou vestido com... Mas aqui tá as assinaturas das pessoas que fizeram parte da edição 2019, e Eu aqui está assinei assinado. aqui. E como é que foi o Tá a WBS assinatura. 2019? Me diz aí como é que foi o É, WBS 2019. acima de tudo, assim, prazer enorme embarcar nesse projeto do Roslavo Brilhante. Roslavo é o CEO, né, em termos mais técnicos, aí, ele é o diretor-geral do WBS. Então, faço questão de registrar mais uma vez, WBS O Brasil, Alberto a tá sigla entrando aí. significa... Alberto, já lhe deu os parabéns, viu, Alberto? Vai lá. Parabéns, Alberto, parabéns. Roslavo Brilhante, ele é o idealizador do WBS Brasil.
A sigla WBS Brasil significa World Beach Sports, traduzindo para o nosso português, aportuguesando a coisa aqui, vamos trazer para o nosso português, significa o Mundial de Esportes de Praia. E aí, assim, a edição de 2019 foi uma construção coletiva, só seria possível se a gente tivesse realmente visões do mundo público, e aí a participação do poder público foi fundamental na dinâmica de construção de um processo legiferante, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. E a gente também tem outros cenários aí, que são as parcerias com os diretores de federações, associações, ligas e agremiações esportivas. Aí eu posso citar algumas delas aí. Um bloco muito saudável que eu posso citar é o pessoal da Cefed, e, evidentemente, outros grupos de manifestações esportivas aí que fizeram com que fosse possível acontecer o evento. A primeira edição foi um marco, né? Então, a gente teve um processo legiferante da lei municipal, que ela foi em 2018, e a execução do evento veio em 2019, né? Ela veio entre agosto e setembro, né? Você sabe desde quando eu conheço o Roslav? Desde 1982. Eu era acadêmico ainda e o Roslav já fazia os eventos dele. E a gente levava caixa na cabeça porque os eventos não tinham nenhuma repercussão quase, mas a gente procurava fazer porque aquilo dali já iniciava uma vontade de servir as pessoas. Mas me diga uma coisa, eu tenho algumas perguntas que me fizeram aqui, eu de vez em quando olho aqui para o papel, porque eu troquei de celular, e eu tinha aqui, mas às vezes as pessoas pensam que é falta de educação, mas não é falta de educação não, é porque as perguntas eu passei para cá com medo. Quais os números da competição, número de atletas e de delegações de 2019? Você tem ideia, mais ou menos? A gente tem ideia. Deixa eu só bater mais uma vez, doutor Porto, nos conceitos, né, do WBS. Né? O WBS ele tem esse DNA que já é próprio do cearense. Fala aí o que é o WBS. WBS, né? Pronto, WBS, aportuguesando e falando no cearenseis, né? O WBS significa World Beach Sports, né? Capital Mundial dos Esportes seria o conceito para a gente poder trazer para o nosso português, para o nosso cearenseis. Qual foi a filosofia? A filosofia do Roslav Brilhante, referendando mais uma vez, é despertar esse interesse, cultivar o interesse para fomentar práticas de esportes de praia ou na praia. E aí a gente teve esse legado aí iniciado ano passado, 2019, certo? E foram inicialmente modalidades areia, mar e a parte indoor, né, digamos assim, dentro da estrutura do WBS, né? E aí a gente teve em torno de 33 modalidades. Oficialmente a gente está contabilizando 30, né? E aí tem uma série, tem uma definição para tudo isso aí. A gente vai conversando aqui e vai apresentando, mas o marco inicial foi em 2019. Me fizeram aqui, ó, quais os números da competição, número de atletas e de delegações? Vamos lá. Cada modalidade ele tem sua especificidade. Então, assim, a gente está trabalhando com modalidades onde algumas são disputas 1 contra 1. A gente pode ter a variação aí do frescobol, mas você também tem a variação no próprio frescobol, você vai ter 2, 3 jogando simultaneamente. O frescobol tem uma peculiaridade. O objetivo do frescobol é manter a bola sem cair em um tempo de execução. Então, existe uma especificidade. Ou joga dupla, você está fazendo parceria, é a parceria, ou até trios. Então, tem especificidade. No frescobol, a gente chegou aí em média 400 atletas, 400 praticantes. Tá? Mandar, inclusive, um abraço para a Rebeca Zaranza, as irmãs Zaranzas, que são responsáveis por alavancar o frescobol, que é um esporte genuinamente brasileiro. No beach tênis, que é uma variável, uma diretoria dentro do tênis, o beach tênis você pode jogar 1 contra 1 e pode jogar 2 contra 2. Então, assim, também tivemos uma alavancagem muito positiva em termos de cenário de prática do beach tênis. Inclusive com atletas de São Paulo, atletas do Rio, assim como tivemos também no frescobol, atletas de Espírito Santo, atletas de Recife, atletas do Piauí, do Rio Grande do Norte. E aí a gente começa a ver que falar sobre esporte de praia acaba se meio que proliferando um métier muito positivo, um ecossistema muito positivo. Ainda dentro da dinâmica, as duas iniciais, frescobol e do beach tênis, o beach tênis a gente estava entre os rankings de 1 a 5, né, entre os maiores eventos
do que a gente chama ITF. Maiores premiações mundiais aconteceram dentro do WBS Brasil, com o nosso queridíssimo Bruce, que é diretor do departamento de beach tênis na Federação Cearense de Tênis daqui do Ceará, né? Então, assim, você começa a ver que existem várias modalidades, são praticadas um contra praticadas 3 simultaneamente, modalidades são um pouco maior, e aí a gente vai citar algumas delas. Por exemplo, a gente tem a modalidade do rugby. O rugby é uma modalidade que dizem que surgiu muito próximo ao futebol, né, o nosso futebol tradicional. E aí o rugby ele vai variar de 5, 7 praticantes. E aí a gente vai ter outras modalidades como aí é o beach rugby, tudo na areia. Aí a gente vai ter outra modalidade que é o flag football. O flag football também é muito diferente. Então, para a gente tentar de alguma forma clarear as ideias de quem está assistindo a gente teve um volume assim, de aproximadamente 3.500 a 4.000 atletas, certo? E aí, esse quantitativo, ele ia variando de acordo com o modal, com o tipo de competição que ia ser executado. Então, em tese, a gente teve 3.500, 4.000 atletas, porque teve algumas alterações em uma das modalidades que a gente acrescentou na última semana de execução do WBS, que foi o beach hand. Um abraço para o pessoal do beach hand, uma modalidade muito forte aqui no Ceará, assim como todas as outras. A gente teve uma adesão onde a gente acabou tendo que ampliar até a estrutura de disposição das quadras. E tem especificidade de cada quadra. A quadra do beach tennis, ele não tem as mesmas proporções do beach hand. Pra você ter ideia, o beach hand é quadra de 27 por 12, mais ou menos. Então, assim, as especificações, elas fazem com que a organização do evento tenha que fazer uma ou outra mudança substancial. Mas, em tese de circulantes, de praticantes, foi em torno de 3.500 a 4.000 atletas, certo? E isso aí na primeira edição do evento, onde a gente estava tentando trazer e trouxe várias modalidades que, de alguma forma, elas já acontecem no cenário do Ceará. O WBS levantou em torno de perspectiva de 100 modalidades esportivas que existem efetivamente aqui no estado. E algumas modalidades esportivas, o que caracteriza o esporte não é a mesma caracterização do cicloturismo, por exemplo. O próprio nome já se diz, é cicloturismo. E nós tivemos dentro do WBS, mandar um abraço aqui para o João Paulo, do Pedal no Limite. Através do Pedal no Limite, mais de 100, 120 ciclistas saíram do WBS, da estrutura do WBS, no aterro da Praia de Iracema. Iago. 500 a 4.000 atletas. Houve uns ajustes com o beach hand. Mas, em tese, de todas as modalidades, a gente vai começar a ver que tem a modalidade do tipo cross beach, que foi com um parceiro à época lá, o Gil, né? A parceria do cross beach, que é uma variável do crossfit, né? A gente teve mais de 400 atletas praticantes. Então, você começa a contabilizar e ver que, de acordo com a modalidade, você tem um clamor maior ou menor. Certo? Então, assim, esse é mais ou menos o cenário. Não sei, esse celular fazia tempo que eu não usava, e eu acho que ele está travando de vez em quando. Eu estou tentando verificar aqui o que é, mas está. Ele de vez em quando trava, mas eu acho que está dando para a gente prosseguir, tá certo? Então, se tiver algum problema, eu passo para outro aqui, mas por enquanto eu não estou conseguindo entrar no outro que eu sempre entrava. Mas vamos lá. Você falou de muitos atletas. E em termos de atletas estrangeiros, a gente tem uma ideia de quantos eram? Porque eu assisti a final, inclusive eram pessoas de fora. Né? Sim. Qual é o número? Existem, assim, a primeira edição, ela teve esse interesse que era criar um cenário capaz de dar sustentabilidade e dar repetibilidade em edições posteriores. Evidentemente que a gente teve um cenário já de alavancagem nacional e alguns representantes do cenário mundial. Ou porque já residem fora do país, ou porque já são estrangeiros e fazem uso desse nosso cenário maravilhoso que o Brasil dispõe para a prática de esportes. Então, assim, tivemos sim, dentro do beach tennis, nós tivemos participantes de renome internacional, tivemos participação de atletas que acabavam de retornar de uma competição internacional em Lima, no Peru.
que foi a equipe do pessoal do basquete sobre cadeira de rodas. Aí fica um registro para o pessoal do basquete cadeira de rodas, em especial para Oara, que é atleta da seleção brasileira de basquete sobre cadeira de rodas. Fica um abraço para o professor Lídio, que é da comissão técnica da seleção brasileira de basquete sobre cadeira de rodas. Essa turma tinha acabado de competir em Lima, no Peru, e participou, quando voltou, da competição do WBS Brasil. Além dos outros ícones, que aí eu não vou correr o risco de deixar escapar um nome ou outro. Mas, assim, em tese, a gente teve, sim, teve a participação de atletas, ou atletas que já residem no Brasil, sendo estrangeiros, ou atletas que já fazem link de intercâmbio em jogos de circuito mundial, e aí a gente tem os nossos embaixadores da WBS. Esses embaixadores, todos eles têm um elemento diferenciado. O título de embaixador da WBS, ele surge a partir do momento onde você tem, através do seu coletivo, uma aclamação por indicadores valorativos, meritocráticos e resultados. E aí a gente tem, posso citar no frescobol, aí campeão mundial do frescobol, temos renomes, do beach tennis nós temos referência, da maratonas aquáticas nós temos referências, do frescobol, Jean, frescobol, Jean, da maratonas aquáticas, Cal Aragão. Então, assim, são vários nomes. A gente está trabalhando com a realidade de 30 modalidades, a gente passa agora para 50 modalidades. Então, evidentemente que, assim, existe todo um pressão. E a gente sabe que o tempo de maturidade, esse aqui é o grande questionamento, doutor Porto. Porque a gente tem tempos de maturação para cada modalidade e tempos de predileção pela própria sociedade para consumo dessa modalidade. Ele tem que ser encarado como consumo também. Ele faz parte de um ecossistema, e esse ecossistema pode ser encarado até numa perspectiva de indústria do entretenimento. E aí a gente tem algumas modalidades dentro da estrutura do WBS. Eu faço até questão de deixar bem claro isso. Existe uma metodologia e uma pedagogia muito clássica para a execução do WBS. Como é que 3 dimensões de execução do esporte? E aí o esporte ele tem a participação, o educacional e o rendimento. Se a gente for para a dimensão do rendimento, entende-se que é a dinâmica da performance. É o resultado, é o troféu, é a competição, é o grande evento, certo? Mas se a gente for raciocinar que algumas modalidades, elas ainda estão no processo de crescimento, amadurecimento, a gente não tem ainda nem os grandes ícones. Mas mesmo não tendo os grandes ícones, nós já temos os ícones que são os representantes do WBS, que são nossos embaixadores. E aí, nessa perspectiva, a gente vai ter modalidades que elas têm uma inclinação muito forte, mas, contrariando até um livro de autoria do Nelson Rodrigues, onde ele cita lá na obra dele, o Brasil é uma pátria de chuteiras. O WBS, o que a gente costuma dizer é que o WBS é a casa de todos os esportes. Então, a gente tem a predileção por todos os esportes. E aí, nessa lógica toda, você começa a entender que algumas modalidades elas vão estar subindo e outras já estão avançadas no fenômeno de ter os 3 indicadores: participação, educacional, e a gente vai trabalhando com isso tudo. Essa é a grande sacada do WBS. Como é que a gente está fazendo a parte metodológica disso tudo isso aí? Oi, Léo. Me desculpe. Olá. Me desculpe aí. Houve um problema aqui na conexão. Esse meu celular, ele toda a vida teve muito problema e o outro não estava entrando. Eu estou entrando aqui no do meu filho para ver se a gente consegue aqui. Eu vou ver o que foi que aconteceu. Mas você estava falando das modalidades, né? De como foi realmente o WBS. É importante a gente... a gente entender, né? Uhum. Me diga uma coisa, a ocupação hoteleira na época, em 2019, foi boa em relação ao WBS? Como é que foi? Doutor Porto, isso é uma construção, né? A gente pegou algumas matrizes para a evolução do WBS e a gente sabe que alguns indicadores eles são importantes para a execução. A gente sabe que o mês de agosto, tecnicamente pela BIH, Associação Brasileira, né, da Indústria Hoteleira, e tanto pelos indicadores da Setfor, que são os 2 indicadores que a gente costuma utilizar, tanto o Setfor quanto a BIH, eles sempre sinalizam para um decréscimo ou uma queda nos indicadores referente à ocupação hoteleira.
A exemplo, a gente tem o período, por exemplo, a gente tem um recorte do Réveillon de Fortaleza, que ele desponta entre o segundo maior do Brasil, né, atrás apenas de Rio de Janeiro, e à frente de São Paulo, por exemplo. A ocupação hoteleira de Fortaleza, nesse período de Réveillon, ele chega a 96%. Isso aí são indicadores da BIH e são indicadores da Setfor. Tá? Os indicadores do WBS, eles começaram a ser forjados e construídos no período que inicia em 2018 e está sendo feita toda a formatação em 2019 e a gente tem uma quebra agora em 2020, certo? Então, assim, há uma expectativa para quem entrou agora e está acompanhando a live. Eu sou Leonardo, estou como coordenador de relacionamento do WBS Brasil e a expectativa do nosso calendário, a gente até tem alguns preditivos, sim. E aí eu não vou me arriscar a falar, porque o cenário é um cenário ainda obscuro. E os parceiros? Oi? Os parceiros também são importantes. Sim, né? Os parceiros, sim, eles validam todo o contexto. Lá e já tinham parceiros agora, porque a gente sabe que o WBS tem um viés muito social também, né? Que eu queria que você falasse também que o Roslav é um entusiasta de ajudar realmente aqueles atletas que mais precisam. Nós lançamos o Botas que Unem lá no WBS. A Gigi, né? Com a Gigi. Com a Gigi. E foi importante, porque hoje a gente sabe que abriu-se uma oportunidade de ajudar as pessoas, né? Eu me lembro bem que o Pedrinho deu um depoimento realmente emocionante lá porque quem conhece Botas que Unem, né, que é um equipamento que a gente coloca na cintura da mãe ou do pai e a criança fica jogando bola, chutando bola, né? Inclusive vai ter, né, o Oswaldo falou, você também, vai ter uma competição no WBS com esses garotos, essas garotas que se dispõe a jogar ao lado dos pais. Né? Você se lembra do lançamento lá do Botas que Unem? Lembro sim. Lembro sim, né? A gente trabalha duro para dar o melhor, né? A sensação de construção do projeto do Roslav, ele só foi possível porque houve uma fusão de energias e houve essa sinergia em prol do esporte. Eu lembro perfeitamente do Botas que se unem, né? Tem a Gigi, tem uma dentista também, agora me fugiu o nome dela. É a doutora Renata? A Renata. Doutora Renata, pronto, doutora Renata. Abraço para a doutora Renata e um abraço para a Gigi. A gente trabalha alguns conceitos que antes da queda aqui, da nossa queda da live, eu estava mencionando, né? Temos 3 dimensões, eu faço questão de reforçar isso. A dimensão, essas dimensões não sou eu que estou falando, isso aí é a lei que regula o processo desportivo aí, que é a Lei Pelé, certo? Que é a 9.615. Então ela aponta para o esporte em 3 dimensões: esporte educacional, esporte participação e esporte rendimento. O WBS, ele teve alguns episódios de esporte rendimento, que foi a pergunta que o senhor fez antes de cair a primeira transmissão. Quais foram os nomes internacionais que a gente teve? Nós tivemos nomes internacionais. Mas, efetivamente, para a gente construir um conceito de WBS, que ele culmina com um processo, que é um processo de execução permanente, calendário permanente, e até de grandes eventos que a gente tem aqui no estado do Ceará, a gente precisa trabalhar os 2 elementos iniciais, o educacional e o participação. E dentro da dinâmica do WBS, tem outra coisa que é bem peculiar. O senhor deve ter acompanhado, eu sei que o senhor acompanhou, estávamos juntos na abertura, vi a Gigi, vi o Botas que se unem, foi dado o pontapé inicial com a bola lá do Botas que se unem, né? E aí a gente tem algumas Botas que unem. E aí a gente tem algumas coisas que são peculiares do WBS. Vamos lá. Questão metodológica. Nós vamos ter modalidades que são ditas tradicionais ou da cultura popular. Quais são elas? Tivemos futebol de mesa, o velho futebol de botão. Velho futebol de botão. Ei, então nós tivemos lá. Pratiquei muito. Aí nós vimos Pronto, aí mandar um abraço para o Rafael e para a turma da Federação de Futebol de Mesa daqui do estado do Ceará. Nós tivemos modalidades, além das tradicionais, as modalidades ditas olímpicas ou em vias de olimpismo. Aí, a exemplo, o basquete 3x3. O basquete 3x3 na Olimpíada do Japão desse ano, ele ia entrar como modalidade olímpica, por conta do Covid, por conta desse cenário todo de pandemia.
houve a suspensão do calendário das Olimpíadas, mas não entrou. Mas nós tivemos outras modalidades olímpicas dentro do circuito do WBS. E aí, a exemplo, eu posso citar aí que é a modalidade do vôlei de praia. Um abraço para o Ronald Bezerra e um abraço para o Ariel. São referenciais aqui do vôlei de praia. Então, modalidades tradicionais, modalidades olímpicas, modalidades tecnológicas. E aí, doutor Porto, nas modalidades tecnológicas, a gente foi lá e pescou um coletivo daqui chamado CE Drone, que é o pessoal do Drone Racing, corrida de drone. Mandar um abraço para o pessoal do Drone Race, tá? Fica registrado, certo? Então, as modalidades tecnológicas, nós colocamos lá o Drone Racing, corrida de drone, foi a primeira que aconteceu aqui no estado do Ceará, certo? E com pilotos excepcionais. E outra modalidade tecnológica, a gente vai citar aqui o pessoal do Cearasas, que é um coletivo de aeromodelismo elétrico, bem como o pessoal do FAERE, que é Festival de Aeromodelismo Elétrico. Aí fica um abraço para o coletivo lá do Ceará Asas, que é o doutor Ariel, dentista, seu companheiro aí, doutor Ariel, dentista, né? Pronto, tranquilo. E aí a gente fez esse link, modalidades tradicionais, modalidades olímpicas, modalidades tecnológicas, e aí fica a grande sensibilidade da gente, trabalhar conceitos de masculino, feminino, iniciante, master ou sênior. E aí a gente fecha todo o circuito. E acessibilidade. Não tem como executar atividade física, não tem como executar o WBS sem ter esses conceitos todos muito interligados. Então, a acessibilidade, o projeto Botas, sensacional, certo? É uma parceria que foi dado, literalmente, o pontapé inicial foi executado ali dentro da solenidade de abertura, estava Circe Jânio, estava aquela turma toda, o deputado Cavalcante, enfim, estava aquele coletivo todo, estava o Roslav, estava a doutora Socorro, estava a turma toda do WBS por ali e as modalidades. Então, o pontapé inicial do Botas surgiu por ali. E pode ter certeza, é compromisso do WBS trabalhar as variáveis das modalidades tradicionais, olímpicas, tecnológicas, acessibilidade e esse link todo do iniciante ao master e sênior. E aí fica até deixa. Eu estava stalkeando o senhor e vi uma foto esse final de semana aí do senhor tendo umas aulas de surf, né? De surf. E aí fica a deixa pra gente que está na organização do WBS, organizar uma categoria de competição, de repente competição, para categoria Master Sênior aí de surf. Esse é o WBS. Olha que eu aceito desafio. Mas, olha, nós temos uma lei, a Lei 10.826, que ela transforma o mês de agosto no mês de promoção de incentivo à prática de esporte de praia. Foi exatamente uma lei voltada para esse tipo de atividade que veio assim, alavancar o WBS. Eu queria aqui parabenizar o Roslavo, porque ele foi lá no gabinete, ele que, com você também, disseram, a gente tem que criar esse evento e está brilhando aí o WBS por conta disso, já tem uma lei estadual e a gente tem certeza que em 2020, se tivesse tido o WBS, seria um sucesso, porque já tinha uma emenda também nossa para o WBS, porque um evento que tornou Fortaleza a capital mundial do esporte de praia. É um título que eu queria que você falasse um pouquinho desse título. O que é que representa esse título, Fortaleza, capital mundial do esporte de praia? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente levar esse peso aí de ser a capital mundial do esporte de praia. Diga aí o que é que você comenta sobre esse título a nós, delegados, que conseguimos com tanto esmero e com tanta força de vocês do WBS. Vamos lá, o título é de um coletivo, né? Um coletivo que acreditou nisso aí. Eu estou até aqui, estava pegando aqui as mãos, a lei, né? Ela é de 27 de novembro de 2018, né? E o WBS ele vai acontecer entre o finalzinho de agosto, a primeira edição, final de agosto e início de setembro, até dia 8 de setembro, certo? Uhum. E foram dias intensos, porque para você organizar um evento desse quilate, você precisa conversar com o cenário local.
E quando você está falando de uma modalidade, por exemplo, ano passado nós tínhamos o marco de dois times cearenses na Série A. E aí imagina você ter que dar o devido valor e a devida atenção aos 2 times que conseguiram entrar na nata do futebol e você criar uma cultura em paralelo, não menos importante, trazendo várias modalidades esportivas. Então foi um cenário assim desafiador. Simultaneamente, a gente tinha todo o organograma de organização do executivo local e do próprio legislativo. Eu tenho aqui em mãos aqui um documento que passou pelo crivo do WBS, ao que pese a análise dos indicadores. Certo? Então aqui eu estou com o Código da Cidade de Fortaleza. Onde é que eu estou querendo chegar? Não tem como organizar um evento desse tamanho e criar o alto título se não tiver um processo de diálogo. E aí, nesse quesito, o Roslavo, que é o nosso diretor, ele sempre bate nessa tecla. A gente tem que ter como máxima a capacidade de dialogar com as pessoas. Entender que esse é um exercício diário e é um exercício contínuo. E esse foi o grande pontapé. Eu conhecia o Roslavo especificamente vindo de um coletivo onde eles realizaram a primeira Copa Ceará de lutas. Eram 8 modalidades de lutas. E de lá, idos de janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, né, conhecia o Roslavo naquele período e ele apresentou um pouco das ideias. Ele disse, olha, eu quero tornar Fortaleza referência, cidade referência de esportes de praia. E eu disse, eu quero participar desse projeto. E aí, assim, quando você começa a ver que é o impossível, quem cria somos nós, a gente começa a ver que, de repente, a gente também cria o possível. E o Roslavo, por si só, a natureza dele, a cerne dele, é de praticante. Ele sempre foi praticante de esporte. Isso aí a gente tem que dar mérito a ele. E na qualidade de praticante de esportes, o coletivo que trabalha com ele também tem inclinações para a prática de esportes. Eu não posso me excusar e deixar a referência aqui a pelo menos 3 deles. Rodrigo, que é praticante do beach tênis, e os irmãos Bruce e Bruno. São praticantes do beach tênis e de outras tantas modalidades esportivas. E, evidentemente, temos aí mais alguns membros que são introduzidos à equipe do WBS. A Lívia, que está com comunicação, pratica também esportes. Eu, que sou praticante de esportes. O nosso engenheiro de gestão de eventos, que é o Júnior, Madison Júnior, praticante de handball. E aí as coisas, quando são feitas com amor, e aí o esporte ele tem esse ingrediente, ele dá uma velocidade e ele dá uma animosidade capaz de você fazer os registros mais inimagináveis. Então, assim, o conceito de WBS é uma marca e o conceito de Fortaleza, Cidade Mundial dos Esportes de Praia, é uma marca registrada junto ao INPI. E aí, nesse quesito todo de evolução, qualquer outra cidade do país, quiçá do mundo, ela não vai poder pleitear esse tipo de registro. Então, é um registro típico do WBS. A gente tem esse zelo todo, porque a gente entende que eu comecei a falar no início da live que a gente contabilizou em torno de 100 modalidades esportivas com plena execução aqui no estado do Ceará. O WBS começou com 30, oficialmente 30, mas fizemos 33. E trabalhou todo um ecossistema relacionado ao esporte. Aí é que vem aqueles questionamentos acerca do turismo. 2020 seriam 50? 2020 a gente tem trabalhado com 50, inclusive com algumas modalidades aí bem peculiares e algumas são genuinamente do WBS. Eu posso citar pelo menos uma delas, que é o WBS Obstacle Race. É nossa, certo? Assim como a gente pode citar mais uma, dando um spoiler, que é o Cross Experience, também do WBS, certo? E vou soltar mais um spoiler, que é bem nosso do WBS, que é bater algumas metas de Guinness Book. E eu vou citar quais são elas. 96 horas ininterruptas de esporte, tá? E o maior número de praticantes de capoeiristas no aterro da Praia de Iracema, simultaneamente praticando a modalidade. E aí fica um registro para o pessoal do mestre Paulão, né? E que aí, efetivamente, Paulão, a gente tem que fazer esses registros. O título, por si só, ele é inócuo. Se a gente não entender que esse compartilhamento de saberes e essa vontade de transformar Fortaleza em uma capital, em uma cidade mundial de esporte, sobretudo agora,
A edição 2020, o nome, você sabe qual é o nome da edição 2020 que o Roslavo pensou e startou? Qual? Fica a deixa, sabe qual é? Celebrating Life and Sports, celebrar a vida e os esportes. Então, a edição 2020, dia 2 de dezembro a 13 de dezembro, o conceito se chama Celebrar a Vida e os Esportes. Até nisso, o nosso diretor ele tem aquela sagacidade de entender a dinâmica da importância disso tudo. Algumas coisas a gente tem uma consciência, viu, doutor Porto? A gente sabe que aquele que de alguma forma planta sementinhas, ele planta muitas vezes sem saber se vai colher os frutos, mas sabe que de alguma forma os frutos são importantes. E o WBS em 2019 ele fez isso. Eu vi, e a parte social, essa parte social foi que eu mais gostei. Nós fizemos algumas reuniões, inclusive você estava presente com algumas associações, o Maurílio lá do judô teve, o Teca, o Licinho Júnior, você se lembra das reuniões? Já Sim. A gente vendo como é que pode interagir, até para ver aquele movimento de criar uma estrutura própria do turismo, né? Porque a Fortaleza é vocacionada para o turismo, né? Apesar do que nós estamos vivendo, mas a gente vê que Fortaleza continua tendo o turismo como uma atração, realmente. As pessoas querem vir para Fortaleza. E Fortaleza, pela sua localização geográfica, também é outro título que tem, Fortaleza, a esquina do mundo, né? Porque ela é próxima dos Estados Unidos, próxima da Europa, e fica mais fácil, esses hubs de conexões ficam mais fáceis de ter mais turistas. Eu acho que esse momento deve passar, com certeza absoluta, e a gente vai ter um movimento em termos de esporte, um movimento em termos de parcerias, né? Para que o WBS sempre venha com aquele viés social. Eu acho que o mais importante é esse viés social, pegar atletas que realmente estão precisando, né, de atenção e formar novos competidores e novos campeões, que tem como o atleta cidadão, tem mostrado aí para o Brasil inteiro, que dá aqui, mandar um abraço para a dona Fátima, Coronel Figueiredo, que são da FETRIES, que também estão lá com o atleta cidadão, que estão fazendo um belo trabalho. Ok? É isso aí. Amigo Léo, nós estamos já finalizando, que está faltando 1 minuto para os 40 minutos, e eu tenho muito medo de que a gente extrapole. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais para que a gente possa encerrar nossa live, que foi uma verdadeira aula, porque você, como atleta e como uma pessoa que está organizando o WBS, a gente precisa mostrar para as autoridades, precisa mostrar para os cidadãos a grandeza que é esse evento, a grandeza que este evento vai trazer para Fortaleza e principalmente o número de modalidades que vocês pretendem atingir, que é o mais importante, dando oportunidade a todas as pessoas que queiram praticar esse esporte. Vai do judô, do karatê, da capoeira e os esportes também náuticos, tudo interagindo, que isso é que é a beleza do esporte, a interação. A palavra é sua. Já falei mais do que o homem da cobra. Vamos lá. Eu vou tomar um pouquinho agora do chá de chocalho, vou falar agora, tá? A ideia do WBS é fomentar os esportes, isso é inegável, tá? A gente acredita com muita clareza, isso é a ideia do Roslava, é a ideia do coletivo que compõe o WBS, eu citei os nomes e vou repetir aqui, porque é importante a gente revelar o nome das pessoas. Lívia, que está na parte de assessoria, o Bruce, que está na organização com a gente, o Bruno, que está na organização, essa turma toda tem que ser lembrada, o Max, que está com a gente, o Roslavo, a gente tem convergência de ideias, e aí quando a gente entende que através do esporte você tem uma ferramenta capaz de compelir miserabilidade social
e afastar as mazelas que a própria sociedade nos impõe, as coisas elas tendem a ficar mais saudáveis. Tá? A gente entende que esse paralelismo que o esporte representa, ele compõe elementos que são capazes de desenvolver companheirismo, difundir normas éticas, morais, criar adornos e melhorar a comunidade local. Ele permite um bom governo, afinal você tem indicadores que são indicadores de saúde, certo? Indicadores de políticas. O Fortaleza, por exemplo, está com 300 quilômetros de malha de ciclovia, e a gente não se dá conta disso. Tá? Fortaleza está passando por um processo de requalificação da Beira-Mar, onde tem praticantes de consultorias de corrida, treinamento funcional na areia, tem a turma praticando canoa havaiana, stand-up paddle, maratonas aquáticas, enfim. Não tem como se falar de políticas públicas, não tem como se falar de WBS se a gente não conversar com quem também faz a mesma coisa que a gente. E aí fica aquela deixa. WBS Brasil, você pode tudo menos desistir. Afinal, o diálogo é a parte mais íntima desse relacionamento. E a gente leva isso tudo com muita responsabilidade, pode ter certeza. Meu amigo, obrigado de coração aqui. Desculpe aí os entreveros no início da live, a gente teve que trocar aqui de celular, mas, graças a Deus, foi uma live que a gente pôde compreender um pouquinho o que era esse WBS tão falado e tão esperado, e que esse ano a gente teve que dar um stop por conta. A data está mantida, a data da gente só repetindo, dia 2 de dezembro a 13 de dezembro. Aí a gente tem como realização. O que eu estou te dizendo é que seria em agosto. Né? Agosto. Teve que ser. Exato. Teve que ser adiado. Se Deus quiser, vamos realizar e mostrar para o mundo inteiro que Fortaleza realmente é a capital mundial dos esportes de praia. Eu acho que isso aí é importante para que a gente possa alavancar mais e mais eventos que tragam aqui para Fortaleza atletas de outros países, tragam atletas de outros estados, tragam atletas nossos também, para mostrar que nós somos verdadeiramente campeões e fazedores de atletas campeões. Muito obrigado. Só registrar aqui, rapidinho, a realização do WBS IAB, tá? Instituto Ambiental Águas do Brasil, Sind Eventos, realização, Circijane, um abraço, Circijane, tá? E a organização do evento também, Result Eventos. Para qualquer informação, no Instagram, vocês podem localizar a gente em @WBS Brasil, Brasil com Z. E no site é só colocar wbsbrasil.com.br. Pode mandar direct para a gente pelo Instagram, ou pode mandar lá uma letterzinha pelo site que a gente responde. A gente está aqui para fazer acontecer. E o evento, agradecemos demais cada modalidade que conseguiu acreditar na edição 2019 e continua com a gente desde do início da pandemia, que a gente está em reunião com eles. Um abraço para todas as modalidades e doutor Porto. Obrigado. Obrigado de coração. E passando aqui para agradecer também as pessoas que permaneceram aqui, saíram, mas voltaram aqui. Nós estamos vendo aqui o pessoal voltando e a gente já está encerrando porque estamos com o tempo já esgotado. Meu amigo, muito obrigado. Parabéns pela clareza das explicações e até uma próxima oportunidade para que a gente possa já, se Deus quiser, estar dizendo, olha, vai acontecer realmente o WBS em dezembro, ok? Lembrança ao meu amigo Roslavo, que é um amigo de sempre, a todas as pessoas envolvidas aí, as modalidades envolvidas no WBS, porque a gente sabe da importância de estarmos unidos, a importância, independente de política, independente de pessoas que sejam de outro partido ou sejam de outro... Não, a linguagem é universal. O esporte é a linguagem universal. A linguagem é universal e nós estamos olhando o atleta, nós estamos olhando as pessoas. Ok? Obrigado, amigo. Obrigado. Boa noite aí para você. Valeu, doutor Porto. Um abraço. Abraço.